Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando achamos que estamos no lugar errado. Naquele verão dos meus 16 anos, eu deveria estar aproveitando Seattle com minha prima, mas o destino tinha outros planos. Um acidente na trilha deixou ela de tornozelo engessado e eu acabei ficando em Taggart, Oregon, sem nada interessante para fazer. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Meus amigos estavam todos ocupados com acampamentos ou viagens familiares. E eu me via enfrentando o que prometia ser o verão mais parado da minha vida. Nossa rua era típica de subúrbio nos arredores de Portland. Desde pequena, eu conhecia todas as famílias daquele pedaço, gente trabalhadora, alguns aposentados, casais com filhos pequenos correndo pelos quintais. A 3 casas da nossa morava a família Wilson. Lucas e Charlotte Wilson eram um casal na faixa dos 35 anos, sempre simpáticos, mas reservados. Tinham um filho de 7 anos chamado Carlos, que eu via de vez em quando brincando de patinete na calçada ou perseguindo bolhas de sabão no quintal. Por causa da diferença de idade, Carlos e eu não tínhamos muito contato, mas ele sempre me cumprimentava com aquele sorriso tímido de criança bem educada. Tudo mudou numa manhã de terça-feira, quando Charlotte apareceu na nossa porta. Eu ainda estava de pijama tomando café quando ela tocou a campainha, visivelmente nervosa. Sofia, desculpa incomodar tão cedo, começou com um sorriso tenso. Aconteceu uma emergência no trabalho e eu e Lucas precisamos correr para Portland agora. Nossa babá cancelou em cima da hora. Você poderia cuidar do Carlos até o meio da tarde? Umas 4 horas no máximo? A proposta me pegou de surpresa. Nunca tinha trabalhado como babá. Eu realmente nunca cuidei de... Posso pagar $60, interrompeu rapidamente. Carlos é super fácil de lidar. Gosta de assistir desenho e jogar videogame. Praticamente se cuida sozinho. A quantia era tentadora para alguém sem dinheiro próprio. Aceitei principalmente porque minha agenda estava completamente vazia. Charlotte me explicou o básico: comida na geladeira, telefones de emergência colados no balcão. Carlos podia jogar por 1 hora e depois precisava brincar no quintal. Às 9h30, eu já estava na sala dos Wilson, despedindo Lucas e Charlotte. Carlos construía algo elaborado com Lego no chão e levantou os olhos para mim com curiosidade. Vamos montar alguma coisa juntos? Sugeriu. Claro que vamos, respondi, e percebi que talvez o dia não fosse tão chato assim. As primeiras horas correram tranquilas. Construímos um castelo de Lego, jogamos Mario Kart no videogame dele e preparei um almoço simples, sanduíche de pasta de amendoim com geleia, uvas e biscoitos. Carlos era conversador e bem-humorado, o tipo de criança que torna qualquer trabalho mais leve. Depois do almoço, ele quis brincar no quintal. Levei um livro e me acomodei no pátio para ler, enquanto ele chutava bola pelo gramado. Era aproximadamente 1h da tarde, quando nossa tarde pacata tomou um rumo completamente diferente. O som da campainha ecoou pela casa. Carlos parou de chutar a bola imediatamente. Trocamos olhares interrogativos. Vocês esperavam alguém? Perguntei enquanto me levantava. Ele negou com a cabeça. Entramos juntos, mas não fui direto abrir a porta. Meus pais sempre me ensinaram a verificar quem era antes. Espiei pela pequena janela lateral. Um homem estava parado na varanda. Aparentava ter entre 35 e 40 anos, altura considerável, cerca de 1,80 m. Usava um gorro apesar do calor do verão e vestia um moletom desbotado com calça esportiva cinza. Imediatamente senti que algo estava fora do lugar. Não parecia ameaçador, mas definitivamente não pertencia àquele bairro residencial.
Ele pressionou a campainha novamente e recuou alguns passos, enfiando as mãos nos bolsos. Conhece esse homem? Sussurrei para Carlos. Carlos se esticou para conseguir ver pela janela lateral. Nunca vi, respondeu, mas detectei hesitação em sua voz. Quer dizer, ele veio aqui semana passada. Meu estômago se contraiu. Como assim? Estava brincando aqui fora, explicou em voz baixa. Ele parou o carro na rua e caminhou até nossa porta. Não abri porque meus pais sempre falam para não abrir. Ele ficou parado um tempão e depois foi embora. Senti meu coração acelerar. Verifiquei se a porta estava bem trancada e a abri apenas uma fresta, mantendo a tela de proteção no lugar. Posso ajudá-lo? Perguntei, tentando soar natural. O homem pareceu ligeiramente surpreso ao me ver. Ah, olá. Trabalho para uma empresa especializada em pisos. Estamos oferecendo inspeções gratuitas na região, verificando problemas de umidade e infiltração. É bem rápido. Hesitei por um momento. Esta não é minha casa, expliquei. Estou apenas cuidando da criança. Entendo perfeitamente, ele respondeu, acrescentando com pressa. Não é venda, é totalmente gratuito. Só preciso verificar os níveis de umidade em cada cômodo. Faz parte de uma campanha promocional. Proprietários qualificados recebem descontos especiais. Havia algo ensaiado em seu tom, como se tivesse decorado cada palavra. Não, obrigada, respondi firmemente. Não temos interesse. Ele sorriu e acenou, mas permaneceu parado por mais tempo do que seria normal. Finalmente se despediu e desceu da varanda. Observei enquanto caminhava até um Honda cinza desgastado estacionado na rua. Contudo, em vez de partir, simplesmente se acomodou no banco do motorista e permaneceu ali. Carlos se aproximou de mim. É exatamente igual da última vez, murmurou. Essa confirmação foi suficiente para me alarmar seriamente. Fechei e tranquei a porta, puxando as cortinas. Não queria assustar Carlos, mas minha inquietação crescia rapidamente. Enviei mensagens para minha mãe e Charlotte relatando a situação. Charlotte respondeu em poucos minutos. Não agendamos nenhuma inspeção. Se ele retornar, entre em contato imediatamente. Obrigada por avisar. O homem continuava estacionado do lado de fora. Da janela da cozinha podia ver o veículo parado, motor desligado. Ele não mexia no telefone, não anotava nada, apenas permanecia sentado observando. A tensão em meu peito aumentava. Não queria ser paranoica, mas meus instintos gritavam que algo estava errado. Peguei o telefone fixo e o mantive por perto como precaução. Carlos, percebendo minha ansiedade, se aproximou mais de mim no sofá enquanto assistíamos desenho animado. 15 minutos se passaram antes de eu verificar novamente. O carro havia desaparecido. Ou ao menos era o que pensei inicialmente. Quando olhei pela janela dos fundos, avistei o homem parado próximo à cerca de madeira lateral da propriedade. Quase deixei o telefone escapar das mãos. Ele não executava nenhuma ação específica, apenas permanecia ali entre os arbustos como se fosse perfeitamente natural. Agi rapidamente, puxei Carlos do sofá e sussurrei. Vamos para seu quarto agora, está bem? Ele não questionou, apenas concordou. Lá em cima, tranquei a porta e o guiei para o canto mais distante das janelas. Então, liguei para a polícia. Mantive o relato objetivo. Descrevi o homem, suas palavras, suas ações atuais e forneci o endereço completo. A operadora permaneceu na linha comigo enquanto Carlos brincava silenciosamente com um carrinho pequeno. Você tomou a decisão correta, ela me assegurou. Uma viatura está a caminho. Os minutos se arrastavam como horas. Não ouvimos mais a campainha, mas eventualmente escutei o som distante de sirenes policiais. Espiei cuidadosamente pela fresta da persiana e vi a viatura estacionando em frente à casa. O homem havia sumido completamente. O oficial bateu na porta e eu abri após confirmar sua identificação pelo visor. Narrei todos os detalhes meticulosamente. Ele inspecionou o quintal e examinou a área próxima à cerca, onde avistei o intruso pela última vez.
pegadas na terra, confirmavam minha versão. O policial informou que intensificariam o patrulhamento na área e instruiu para ligar imediatamente caso o homem reaparecesse. Lucas e Charlotte retornaram cerca de 1h30 depois. Relatei cada evento detalhadamente. Ficaram visivelmente perturbados, mas demonstraram gratidão pela maneira como conduzia a situação. Charlotte me abraçou calorosamente e elogiou minha presença de espírito. Recebi os $60 prometidos, mas a quantia parecia menos um pagamento por serviços prestados e mais uma compensação por uma experiência que extrapolou completamente o esperado. Recusei outros trabalhos de babá durante o restante das férias e nunca mais encontrei aquele homem. Hoje, quando me deparo com situações aparentemente normais que despertam um desconforto inexplicável, lembro daquela tarde. Não foram gritos ou ameaças que me assustaram, mas justamente o contrário, a normalidade calculada, o sorriso praticado, a paciência de quem sabe esperar o momento certo. Ele não precisou ser violento para me ensinar que o perigo às vezes veste roupas comuns e fala com educação. Às vezes basta observar, sorrir e bater na porta para descobrir quem está disposto a abrir. Existe uma linha invisível entre confiar nos outros e proteger a si mesmo. Durante muito tempo eu achei que essa linha estava bem clara na minha cabeça, até o dia em que descobri como é fácil cruzá-la sem perceber. Esta é a história de como quase me tornei mais uma estatística e de como meus instintos me salvaram quando minha boa educação quase me matou. Meu nome é Amanda Carter. Na época eu tinha 18 anos recém-completados e havia praticamente abandonado o trabalho de babá. Durante cerca de 1 ano e meio, cuidei de crianças para conhecidos dos meus pais, nunca como algo profissional, apenas quando surgiam oportunidades. Alguém comentava estar precisando de cuidadora e minha mãe logo oferecia. Amanda tem jeito com criança. Era verdade. Gostava da tranquilidade do trabalho, preparar janta, ver desenhos, contar histórias antes de dormir. Dinheiro fácil, sem complicação. Era verão de 2017. Tinha terminado o colegial e trabalhava meio período numa livraria enquanto esperava começar o curso técnico. Minha rotina era simples: academia pela manhã, compromissos à tarde, amigos quando dava tempo. Naquela segunda-feira, eu havia terminado os exercícios e ainda usava roupa de ginástica quando resolvi passar no Price Mart, um supermercado aqui de Brookdale, para comprar iogurte e frutas. Estava no corredor dos congelados quando um homem se aproximou. "Com licença", disse, me fazendo virar meio assustada. O cara tinha uns 35 anos, físico comum, cabelo escuro, vestia camisa xadrez por baixo de um colete de trabalho, como se viesse de alguma obra. "Você é Amanda?" Fiquei surpresa. "Sou?" Pensei que fosse. "Conheço os Morgan. Você cuidava dos filhos deles, né? Douglas e Wendy Morgan." "Sim, algumas vezes. Faz tempo já." Ele sorriu, meio apressado. "Que bom te encontrar. Estou numa situação complicada. Minha babá cancelou agora há pouco e lembrei que os Morgan comentaram de você. É só por algumas horas hoje à noite. Marcos, ele se apresentou depois. Disse ter um menino de 5 anos chamado Oliver e precisava resolver um problema urgente de trabalho. "É rapidinho", explicou. "Oliver é moleza, já comeu, só precisa de companhia. Talvez uma história antes de dormir. Volto antes das 11. Hesitei. Não tinha nada planejado para a noite. Estava cansada, mas não tinha programa melhor. E os Morgan eram gente boa. "Acho que posso ajudar", respondi devagar. Ele pareceu aliviado. "Me salvou. Pago $40 por hora." Levantei as sobrancelhas. Era bem acima do normal. Me deu um papel com o endereço. 8 horas. Tá bom. Saí do mercado com uma sensação estranha. Algo sobre o encontro parecia conveniente demais, mas já tinha sido abordada por pais em público antes. Além disso, o pagamento compensava qualquer incômodo. Contei para minha mãe sobre o trabalho de última hora
e mencionei os Morgan. Ela se lembrou deles, mas não se preocupou. Mandei mensagem para 2 amigas brincando sobre ganhar $40 por hora para cuidar de criança. Achamos engraçado. Às 7h40 saí de casa. O endereço ficava uns 20 minutos de distância, numa parte mais velha de Brookdale. O bairro não era dos melhores. Casas pequenas, jardins abandonados, algumas janelas tapadas. Quando achei o endereço certo, diminuí a velocidade. A casa era térrea, verde desbotado, com tinta descascando. Não tinha carro na entrada. Estacionei na rua e mandei mensagem. Cheguei. Resposta imediata. Ótimo. Entra pela lateral. Porta está aberta. Desci do carro e contornei a casa. A porta lateral estava entreaberta. Bati de leve. Oi? Nenhuma resposta. Empurrei a porta. Rangeu alto. O ar lá dentro estava pesado. A casa parecia pior por dentro, empoeirada, bagunçada, escura. Móveis quebrados, cortinas amareladas, só uma luminária piscando no canto dava luz. Marcos, chamei. Silêncio. Foi aí que vi a porta do subsolo escancarada. Os degraus desciam para o escuro. Meu celular vibrou. Marcos, Oliver está lá embaixo brincando. Pode descer. Olhei a tela. Meu estômago apertou. Respondi. Você está aí embaixo? Resposta na hora. Não, mas pode ir. Ele é tímido. Fiquei parada. Por que uma criança de 5 anos estaria sozinha num subsolo escuro? Por que Marcos não me recebeu? Onde estava o quarto do menino? Onde estava qualquer sinal de que uma criança morava ali? Mandei. Você pode subir primeiro? Sem resposta. Veio outra mensagem. Não demora, só desce. Recuei da porta do subsolo. Meus instintos gritavam perigo. Meu coração disparou. Nova mensagem. Amanda, desce agora. Não respondi. Me virei para a porta lateral. Atrás de mim, ouvi um ruído. Madeira rangendo devagar. Alguém subindo as escadas do subsolo. Não esperei. Corri para fora, atravessei o quintal, entrei no carro, tranquei, liguei e acelerei violentamente. Os pneus cantaram no asfalto. Só parei 2 quadras depois, num sinal vermelho, tremendo e ofegante. O celular vibrou de novo. Você não deveria ter corrido, nunca teve criança nenhuma, nem me chamo Marcos, nem moro aqui, não adianta denunciar. Gelei completamente. Um frio tomou meu corpo todo. Fiquei enjoada. Em casa, contei tudo para meus pais. Meu pai entrou em contato com a polícia na hora. Dei o endereço, mostrei as mensagens, expliquei cada detalhe. Uma semana depois, descobrimos que os Morgan conheciam, sim, alguém chamado Marcos, mas quase não falavam com ele. Tinha morado em frente à casa deles por alguns meses. Nunca teve filho. Mal trocaram palavras. A polícia investigou a casa. Estava abandonada, em execução de hipoteca. Invasores entravam e saíam há meses. Nenhum morador fixo, nenhum Marcos, nenhum Oliver. Mas no subsolo encontraram cordas amarradas numa cadeira de metal velha e uma lanterna ainda acesa. Nunca soube como ele me reconheceu, ou como chegou tão perto de me fazer desaparecer. O que me assombra não é o que aconteceu, mas sim o que não aconteceu. Quantas vezes na vida baixamos a guarda porque alguém menciona pessoas conhecidas? Quantas vezes confiamos porque a abordagem parece normal? Ele não precisou de armas ou ameaças. Bastou um nome familiar e um sorriso educado para quase conseguir o que queria. Desde então, aprendi que o perigo raramente bate na nossa porta gritando. Geralmente ele chega sorrindo, conhece nossos amigos e fala nossa língua. E quando nosso instinto sussurra que algo está errado, é melhor escutar, mesmo que pareça grosseria. Porque grosseria você pode pedir desculpas depois. Algumas outras coisas você não pode. As crianças veem o mundo de um jeito que nós adultos perdemos com o tempo. Elas ainda acreditam que monstros existem, que estranhos podem ser amigos e que abrir a porta para alguém é apenas ser educado.
Às vezes, essa inocência as protege. Outras vezes, quase as mata. Esta é a história de uma noite em que aprendi que nem sempre devemos questionar o que uma criança nos conta, mesmo quando parece impossível. Meu nome é Sarah. Tinha 19 anos, acabara de terminar o colegial e ainda estava decidindo sobre a faculdade. Havia largado um emprego numa sorveteria porque o chefe me fazia trabalhar 12 horas sem pausa. Estava meio perdida, só com contas para pagar e tempo sobrando. Linda, amiga da minha mãe, me mandou mensagem numa quinta de manhã perguntando se eu podia cuidar dos filhos da prima dela naquela noite. A família morava em Pine Hill, uns 20 minutos de casa. Era um bairro tranquilo, casas antigas com carvalhos grandes nas calçadas. Não tinha programa e precisava de dinheiro para gasolina, então aceitei. Linda me passou os nomes. Jennifer e David Thompson, com 2 filhos pequenos, Tyler, de 5 anos, e Emma, de 3. Segundo ela, que já tinha cuidado deles antes, as crianças eram muito fáceis. A noite seria simples. 4 horas. Jantar, colocar para dormir, esperar os pais voltarem. Levei agasalho, lanches e um livro. Não esperava nada demais. Mas antes da madrugada eu estaria trancada num quarto com as 2 crianças, coração disparado, rezando para os passos do corredor irem embora. Cheguei às 5:30. Era uma casa de 2 andares numa rua sem saída bem silenciosa, gramado cuidado, sinos de vento na varanda. O tipo de lugar que parece seguro. Jennifer abriu a porta com um sorriso cansado, Emma agarrada na perna dela. Tyler estava no chão da sala, cercado de carrinhos de brinquedo. "Você é a Sarah?" Jennifer perguntou. "Sou", confirmei. "Prazer." Ela me deixou entrar e chamou David, que apareceu ajeitando a camisa. Os 2 pareciam ter tido uma semana pesada. Jennifer estava arrumada, mas tensa. David com cara de quem saíra de um plantão puxado. "Vamos só jantar fora e tomar uns drinks", David disse pegando a carteira. "Voltamos lá pelas 10, 10:30. Jennifer se abaixou para beijar as crianças. "Comportem-se, né? Obedeçam a Sarah." "Podemos fazer nuggets?" Tyler perguntou, já negociando. Jennifer sorriu. "Se a Sarah deixar." Me deram os números de emergência, senha do Wi-Fi, mostraram onde ficavam os lanches e saíram deixando perfume no ar e barulho de salto na varanda. Quando a porta fechou, a casa ficou diferente. Não ruim, só mais quieta. O jantar foi tranquilo. Fizemos nuggets com fatias de maçã. Tyler me encheu de perguntas sobre namorado. Emma assistiu desenho e beliscou a comida. Às 8 comecei a rotina de dormir. Emma estava claramente pronta, bocejando e arrastando o cobertor. Tyler estava cheio de energia, pulando e fazendo perguntas. "Por que você tem tatuagem? O que está escrito? Você sabe lutar?" Supervisionei a escovação dos dentes, li histórias no quarto dele, cheio de pôsteres de dinossauros, e coloquei os 2 na cama. Conferi o monitor que Jennifer deixara na cozinha, sentei no sofá, mexi no celular e abri meu livro. Uns 15 minutos depois, ouvi o barulho. A porta dos fundos abrindo. No começo, não me desesperei. Pensei que fosse vento ou uma das crianças que levantou. Caminhei para a cozinha, o chão rangendo debaixo das meias. A porta dos fundos estava escancarada. Minha primeira reação foi irritação. Tyler provavelmente tinha levantado querendo sair para ver as estrelas. "Criança faz isso." "Tyler!" gritei. Nada. Me virei e ele estava atrás de mim no corredor. Levei um susto. "Nossa, não me assusta assim." Ele olhou para a porta aberta. "Eu só abri um pouquinho", murmurou. "Pro homem entrar." Meu estômago virou. "Que homem?" perguntei, tentando ficar calma. "O homem das árvores." "Tyler, não tem homem nenhum lá fora." Falei, passando por ele para fechar a porta. A luz da varanda acendeu com o sensor, mas não tinha ninguém. Tranquei e me virei. "Tyler", disse-me abaixando, "conta direito o que aconteceu." Ele hesitou, olhando os pés descalços. Ele bateu no vidro e falou que queria entrar. "Qual vidro?"
Ele apontou para a sala. Só abri um tantinho. Repetiu. Ele era muito alto. Senti um arrepio gelado subir pela espinha. Percorri a casa toda, porta da frente trancada, janelas fechadas. Gritei para ter certeza. Tem alguém aí? Nada. Acendi todas as luzes. Vasculhei todos os cômodos. Continuava sem achar nada. Talvez o menino estivesse inventando, ou teve um pesadelo, ou algum jovem da vizinhança estava fazendo pegadinha. Mas algo estava errado. Voltei para cima, passei pelo quarto da Emma. Ela dormia encolhida e fui para o quarto dele. Tyler, perguntei controlando a voz, para onde o homem foi? Ele apontou o corredor, desceu para a sala. Gelei. Você viu ele entrar mesmo? Ele concordou. Acho que ele se escondeu. Meu cérebro entrou em pânico, mas não podia assustar as crianças. Mandei Tyler voltar para a cama. Cochichei que voltaria logo. Então fiz besteira. Desci para conferir de novo. Sozinha. A casa estava em completo silêncio. Me movi devagar, conferindo armários, lavanderia, embaixo dos móveis. Nada, mas ainda me senti observada. Quando me virei para a escada, escutei um rangido suave do outro lado da casa. Corredor perto do banheiro social. Nem pensei. Corri escada acima e me tranquei no quarto do Tyler. Ele sentou na cama. O homem voltou? Não sei, cochichei. Fui buscar Emma na cama dela. Estava meio acordada, confusa, mas quieta, e trouxe para o quarto do irmão. Fechei a porta e sentei encostada nela com o celular. Liguei para a polícia. Contei tudo para a atendente. O que Tyler disse, os ruídos, a porta aberta. Dei o endereço. Ela ficou na linha. E então escutei. Passos na escada. Lentos, calculados, um degrau de cada vez. Chegaram no patamar e pararam. A maçaneta do quarto se mexeu. Prendi a respiração. Tyler, cochichei, fica juntinho da Emma, bem quietinhos. A maçaneta girou ligeiramente, depois parou. Então silêncio. Os passos se afastaram, mais devagar agora. Fiquei imóvel, apertando o telefone com força, até que baterem na porta da frente. A polícia. Quando entraram, quem estava na casa já tinha ido embora. A porta dos fundos estava destrancada de novo. Um policial achou pegadas fracas de lama no pátio. Tamanho adulto entrando na casa, mas sem marcas de saída. Nunca descobrimos quem era. Deve ter escapado pela garagem ou quintal quando ouviu as sirenes. As crianças ficaram bem. Os Thompson voltaram chorando e pedindo desculpa. David colocou câmeras no dia seguinte. Cuidei deles mais uma vez, 6 meses depois, de dia, mas nunca mais à noite. Tyler não fala sobre isso, nem quando pergunto. Talvez tenha esquecido. Hoje entendo que existem verdades que só as crianças conseguem ver e maldades que só elas conseguem deixar entrar. Tyler não sabia que estava fazendo algo errado. Para ele, era só um homem pedindo ajuda. A inocência dele quase nos custou a vida, mas também foi o que nos salvou. Porque uma criança que fala a verdade, mesmo quando parece mentira, está tentando nos proteger do jeito que sabe. E talvez devêssemos escutar mais, questionar menos e aceitar que nem tudo no mundo faz sentido do nosso ponto de vista adulto. Às vezes, o monstro debaixo da cama é real. Às vezes, ele só está esperando alguém abrir a porta. Quando você está sem grana, qualquer oportunidade de ganhar dinheiro rápido parece uma bênção. Mas tem coisas na vida que deveriam custar caro demais para valer a pena. Descobri isso da pior forma possível numa noite que começou com um trabalho simples de babá e terminou com a certeza de que nem todo perigo vem gritando na nossa cara. Às vezes ele sussurra, finge ser uma oportunidade e espera você baixar a guarda. Meu nome é Lisa. Tinha 19 anos e acabara de terminar o primeiro semestre numa faculdade comunitária em Elkhart, Indiana. Estava quebrada. Mesmo rachando aluguel de apartamento, mal sobrava dinheiro. E meu trampo meio período na livraria do campus só cobria gasolina e comida básica.
Lembrei que no colegial eu cuidava de crianças para vizinhos e gente que trabalhava com minha mãe. Era grana fácil e eu curtia crianças, então resolvi tentar de novo. Só que dessa vez, em vez de ficar esperando alguém me indicar, fiz uns panfletos de papel mesmo, com aquelas abinhas para arrancar embaixo com meu número. Colei em mercados e numa lavanderia, lugares onde gente desesperada procura ajuda. 2 dias depois, meu telefone tocou. A mulher se apresentou como Rebeca. Voz cansada, mas educada, disse que era enfermeira fazendo plantão extra no hospital do centro. Mãe solteira de um menino de 6 anos, chamado Jake, precisava de alguém para ficar com ele algumas horas na noite seguinte durante um plantão curto. Voltaria lá pelas 2 da manhã. Sei que é em cima da hora, falou, mas pago conforme seu anúncio, até um pouco mais se topar ficar até tarde. Fiquei meio assim, babá de madrugada com gente que não conhecia, me deixou desconfortável, mas estava precisando e ela parecia gente boa. Topei. Ótimo, disse. Mando o endereço por texto. Chega às 7h30. Jake provavelmente já vai estar de pijama, mas pode querer lanche ou televisão antes de dormir. Desliguei com uma sensação esquisita no estômago. Na noite seguinte fui para o endereço. Era longe, na beirada da cidade, perto de um matagal. O bairro não era ruim, só muito quieto. Daqueles que você sobe o vidro do carro instintivamente. A casa era um sobrado estreito, cinza claro com venezianas pretas. Uma luzinha da varanda iluminava a entrada. Parei na frente e fiquei olhando a casa por um tempo. Estava cedo, umas 7h20. Mandei mensagem avisando que tinha chegado. Ela respondeu na hora. Pode entrar, porta aberta. Só fecha atrás de você. Tive que sair mais cedo, desculpa. Isso me incomodou. Ela não estava. Nenhuma conversa pessoal, nenhuma instrução sobre o menino, mas pensei que enfermeira deve ser chamada de emergência mesmo. Talvez Jake já estivesse dormindo. Entrei na casa. Estava quase toda escura, só uma luz fraca na cozinha. Cheirava a madeira velha e algo azedo, tipo leite estragado. A sala tinha um sofá afundado, televisão pequena e mesa de centro riscada de giz de cera. Alguns brinquedos numa caixa no canto. Oi, falei baixo. Jake, nada. Fechei e tranquei a porta automaticamente. Andei pela casa, olhei a cozinha e o corredor que ia para os quartos. Uma porta estava meio aberta. Bati de leve. Oi, Jake, sou Lisa. Sua mãe me chamou para ficar com você hoje. Silêncio. Empurrei a porta e espiei. Quarto escuro, cama de solteiro, brinquedos no chão. Lençol bagunçado como se alguém tivesse saído da cama, mas estava vazia. Acendi a luz do corredor e conferi as outras portas. Banheiro, closet, quarto de visita, nenhum sinal de criança. Comecei a ficar nervosa. Mandei mensagem para ela. Oi, cheguei. Não achei Jake em lugar nenhum. Ele foi dormir em outro cômodo? Sem resposta. Esperei 5 minutos. 10. Voltei para a sala e travei. A porta que eu tinha trancado estava entreaberta. Tenho certeza absoluta que tranquei. Meu coração disparou. Peguei o celular. Sua porta estava aberta. Juro que tranquei. Tá tudo bem? Nada. Fiquei ali tentando não entrar em pânico. Talvez Jake tivesse saído. Talvez saiu quando a porta estava aberta. Será que deveria ligar para a polícia? Aí escutei um rangido lá de cima. Mas eu já tinha olhado lá. Jake, chamei de novo, agora mais nervosa. Fui subindo a escada devagar. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Cheguei em cima e percebi que a porta do fundo do corredor, que eu lembrava estar fechada, agora estava entreaberta. Cheguei perto e empurrei. O quarto estava quase vazio, só um colchão no chão. Nenhum móvel, nenhuma criança. Foi aí que vi algo na parede. Arranhões fundos, como se alguém tivesse feito sulcos na tinta com as unhas. E embaixo, pedacinhos de giz colorido espalhados. De repente, ouvi a porta da frente fechando lá embaixo. Me virei tão rápido que quase caí. Desci correndo e entrei na sala. E parei. Tinha um cara parado perto da porta. Roupa escura, gorro cinza puxado, mãos no bolso.
Não dava para ver o rosto direito, mas era grande demais para eu estar sozinha com ele numa casa. "Quem é você?" perguntei com a voz tremendo. Ele não falou nada. "Onde está a Rebeca?" Continuou calado. Aí falou, numa voz calma e gelada. "Não existe Rebeca." Senti o ar sumir dos meus pulmões. "Quem é você?" Em vez de responder, ele começou a andar na minha direção. Me virei e corri pela porta dos fundos. Nem pensei no celular, só corri. Atravessei o quintal, passei por um galpão velho, entrei no mato. Galhos cortaram meus braços e pernas. Não parei até ter certeza que estava longe. Me escondi atrás de uma árvore caída, ofegando, tentando não fazer barulho. Foi aí que ouvi a voz dele, longe, mas chegando perto. "Você não deveria ter vindo aqui." Tapei a boca com as duas mãos e fiquei igual estátua. Depois de um tempo, ouvi os passos dele se afastando. Esperei mais 10 minutos quieta antes de sair, fazendo uma volta grande até chegar na estrada. Corri até achar um posto iluminado e liguei para a polícia. Quando eles foram na casa, estava vazia. Nenhuma coisa de criança, nenhum sinal de que alguém morava lá há tempos. O número da Rebeca estava desligado. A casa estava à venda. Os donos tinham se mudado semanas antes. Nunca acharam o cara. Dei meu panfleto para eles tentarem rastrear, mas não deu em nada. Nunca mais fiz trabalho de babá. E fico pensando naquele quarto lá em cima, como parecia que uma criança tinha ficado presa lá por muito tempo. Talvez não há pouco, mas alguém esteve naquela casa antes de mim. E tenho certeza que não fui a primeira garota a responder um anúncio desses. O que mais me assombra não é o que aconteceu, mas como foi fácil eu cair na armadilha. Um panfleto numa lavanderia, uma voz cansada no telefone, uma história convincente sobre ser enfermeira. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Jovem sem grana, trabalho que parecia seguro, pagamento acima da média. Quantas de nós não cairiam na mesma? Quantas já caíram? Desde então, aprendi que predadores não são só os caras estranhos que você vê de longe. São os que sabem falar nossa língua, conhecem nossas necessidades e transformam nossa vulnerabilidade em isca. E quando você está desesperada, qualquer anzol brilhante parece uma oportunidade. Até você descobrir que do outro lado da linha tem alguém pescando exatamente você. Tem uma coisa sobre crescer no interior, que a gente só descobre quando acontece algo estranho. Aquela sensação de segurança que você sempre teve pode virar pesadelo numa questão de segundos. Por 17 anos, eu achei que conhecia cada cantinho de Elkridge, Missouri, cada vizinho, cada estrada de terra, até o dia em que descobri que nem sempre conhecemos quem está nos observando de longe. Comecei a trabalhar como babá quando fiz 17 anos, mais que tudo para juntar uma grana para meu primeiro carro. Elkridge é daqueles lugares pequenos onde todo mundo se conhece. Então, quando alguém precisava de babá, meu nome sempre aparecia. Não era nada demais. Eu curtia ficar com criança e era um trampo tranquilo. Além do mais, queria começar a faculdade sem pesar no bolso dos meus pais. Naquele verão de 2013, eu estava bem corrida. Tinha umas 2 famílias fixas e pegava uns trabalhos avulsos quando pintava. Mas tem um que nunca saiu da minha cabeça, não pelo dinheiro nem pelas crianças, mas por causa de uma parada que aconteceu e que até hoje me dá arrepio. Era junho, final do mês, aqueles dias quentes, mas com noite fresquinha. Minha tia Susan me ligou numa tarde, perguntando se eu podia ficar com a molecada, enquanto ela e meu tio Michael iam num casamento meio longe. Iam voltar só de madrugada. A casa da Susan fica uns 20 minutos da cidade, lá no fim da Pine Hollow, uma estrada de terra perdida no meio do nada. A propriedade é grande, com bastante mato em volta e um portão velho que nem funciona mais. Susan tem 4 filhos. Alex, de 9 anos, Megan, de 7, Hannah, de 5 e a Lily, que tinha acabado de fazer 4.
Eu já tinha cuidado deles um monte de vezes. São meio bagunceiros, mas gente boa. Cheguei lá pelas 3:30 da tarde. Michael estava colocando as coisas no carro, enquanto Susan me passava um monte de instruções. Nada de doce depois das 7, televisão só até às 8, e o coelhinho da Hannah tinha que estar na cama, senão era choradeira garantida. Quando eles saíram, a criançada explodiu. "Vamos brincar lá fora!" O Alex gritou, já correndo para o quintal. Cama elástica! O quintal dos fundos é imenso, todo cercado de mata fechada. Tem cama elástica, balanço meio enferrujado, uma caixa de areia que virou banheiro de gato e uma piscininha inflável meio murcha. Por um tempo foi de boa. Sol forte, céu limpo, as crianças se divertindo. Empurrei as meninas no balanço, brinquei de pega-pega, até deixei eles comerem picolé. Umas 6:30 chamei todo mundo para jantar. Pizza congelada com purê de maçã, mas ninguém reclamou. Depois da janta, voltamos para o quintal. Era aquele horário gostoso do fim de tarde, meio azulado, sombras compridas, ventinho fresco. Eu estava sentada na escada só olhando eles pularem quando vi uma parada estranha. Tinha um cara parado na beirada do mato. No começo, quase nem percebi. Ele não estava se mexendo, só ali parado perto de uma árvore, meio escondido atrás do tronco. Longe pra caramba, uns 50 metros, bem onde o quintal acaba e vira floresta. Bateu um frio na barriga. Fiquei olhando uns segundos, apertando o olho para ter certeza. O cara era alto, devia ter mais de 1,80 m, roupa escura, boné puxado, os braços largados do lado. Não acenou, não gritou, só ficou lá olhando. "Alex!" Gritei me levantando na pressa. "Todo mundo para fora da cama elástica, vamos entrar." "Ué, por quê?" A Hannah reclamou ainda pulando. "Agora, sem discussão." Talvez eles tenham percebido que eu estava nervosa. Desceram sem muito escândalo. Continuei olhando para o lado da árvore, mas o cara não se mexeu. Também não tentou se esconder. Assim que entramos, tranquei a porta dos fundos e fechei as cortinas. As crianças se espalharam pela casa. Alex foi ver televisão. As meninas subiram brincar. E a Lily ficou no sofá chupando o dedo. Fui olhar pelas outras janelas dos fundos. O cara tinha sumido. Nada, só quintal vazio e mato fechado. Não liguei para a polícia. Sei que devia ter ligado, mas pensei que podia ser só um vizinho passando ou um caçador. É interior, né? Tentei me convencer disso, mas no fundo sabia que aquilo não era normal. Umas 8:30 já tinha colocado todo mundo de pijama. Hannah já estava cochilando com o coelhinho e a Lily quase dormindo quando levei ela para o quarto. Subindo a escada, passamos pela janela do corredor que dá para frente da casa. Quase tropecei do susto. O cara estava lá, andando devagar na estrada em frente à casa. Não estava mais na nossa propriedade, só caminhando no acostamento como se fosse uma pessoa normal, fazendo exercício. Não olhou para cima, não parou, só continuou andando. Fiquei ali parada até ele sumir de vista, com a Lily dormindo no meu colo. Botei ela na cama e conferi se a porta da frente estava bem trancada. A casa ficou quieta demais depois das 9. Sentei no sofá com a televisão bem baixa, mas cada barulhinho me fazia pular. Todo o rangido da casa me deixava em pânico. Umas 9:45 bateram na porta. No começo, nem me mexi. Foi tão baixinho que achei que tinha imaginado. Aí bateu de novo, mais forte. Me levantei e fui olhar pelo olho mágico. Era ele. Mesma roupa escura, mesmo boné, parado ali como se alguém tivesse chamado ele. Cara sem expressão nenhuma, só esperando. Me afastei da porta e peguei o telefone. Minha mão estava tremendo quando liguei para Susan, mas caiu na caixa postal. Tentei para o Michael, mesma coisa. "Alex!" Cochichei batendo na porta dele. "Vem aqui!" Ele abriu, esfregando o olho. "Que foi? Você conhece o cara que está na porta? É algum vizinho?" Alex espiou pelo corredor e balançou a cabeça. Nunca vi ele antes. Isso confirmou tudo.
Falei para ele ficar lá em cima e não deixar as meninas saírem dos quartos, acontecesse o que acontecesse. Ele concordou com os olhos arregalados e voltou correndo. A batida continuou um tempo, depois parou. Esperei uns 10 minutos antes de olhar de novo. O cara tinha sumido, mas não muito longe. Estava no quintal dos fundos agora, pertinho da linha das árvores, no mesmo lugar de antes, só parado lá. Não dormi nada naquela noite. Fiquei na janela da frente, luz da varanda acesa, telefone na mão. Deixei a televisão muda, prestando atenção em qualquer barulho estranho. O cara nunca mais bateu na porta. Não vi ele ir embora. Susan e Michael chegaram um pouco depois da meia-noite. Contei tudo para eles. Michael pegou uma lanterna e deu uma volta no quintal, mas não achou nada. Nenhuma pegada, nenhuma marca, só o mato silencioso. Eles ofereceram para eu dormir lá, mas queria ir para casa. Estava muito nervosa, muito balançada. Dirigi com as portas trancadas e farol alto o caminho todo. Nunca mais viram o cara. Eu também não, mas parei de aceitar trabalho em lugares muito isolados. Não é medo do mato ou do escuro, mas porque às vezes você vê alguém que não faz sentido nenhum estar ali. E isso te lembra como você está sozinha quando não tem mais ninguém por perto. A coisa que mais me incomoda não é nem o que aconteceu, mas como foi fácil ele me observar sem eu perceber. Quantas vezes ele tinha estado lá antes? Quantas vezes outras pessoas estão sendo observadas e nem sabem? No interior a gente cresce achando que está segura porque conhece todo mundo. Mas esquece que tem muita mata para se esconder, muita estrada sem movimento, muito lugar onde ninguém ia ouvir se você gritasse. Desde aquele dia, nunca mais olho para o mato da mesma forma, porque agora sei que às vezes tem alguém lá, parado na sombra, só observando e esperando o momento certo. Algumas noites marcam nossa vida para sempre. Aos 17 anos, eu pensava que sabia como o mundo funcionava. Morava numa cidade pequena, onde nada demais acontecia, onde as pessoas se conheciam pelo nome e deixavam as chaves do carro na ignição. Foi numa dessas noites aparentemente comuns que descobri como a segurança pode ser frágil. Eu estava no último ano do ensino médio e ganhava dinheiro extra cuidando de crianças, como muitas garotas da minha idade nesta pequena cidade do interior americano. Não era muito falante, mas tinha jeito com os pequenos. Os pais gostavam de mim porque eu era calma, responsável e sabia me virar quando algo dava errado. Diana Harris, colega de trabalho da minha mãe, me chamou para cuidar dos 2 filhos dela numa sexta à noite. Era a segunda vez que eu ficaria com eles. A primeira tinha sido no começo do verão. Connor e Lucy, de 7 e 8 anos, eram crianças fáceis de lidar. Adoravam Lego, assistiam desenhos sem fazer bagunça e obedeciam quando você pedia para escovarem os dentes. A família morava numa casa de 2 andares, no final de uma rua sem saída, chamada Birchwood Drive. Era um bairro tranquilo, cheio de aposentados, que cuidavam dos jardins e acenavam quando você passava. O tipo de lugar onde nunca acontecia nada preocupante. Então, aceitei o trabalho sem hesitar. 5h15 da tarde. Diana e o marido James estavam atrasados quando cheguei. Ela ainda arrumava o cabelo no banheiro de cima, enquanto ele andava nervoso pela entrada, olhando o celular a cada segundo. "Oi, querida, muito obrigada por aceitar", Diana gritou lá de cima. "Deixei dinheiro para pizza na bancada. As crianças podem dormir às 10. Já tomaram banho, então vai ser moleza." James me mostrou tudo de novo. Onde ficavam os números de emergência, como usar a televisão, qual vizinho procurar se algo estranho acontecesse. Achei que não precisaria de nada disso. Connor e Lucy já estavam de pijama quando cheguei, o que era meio fora do comum, mas não liguei muito. Estavam no chão da sala, separando uma montanha de peças de Lego. "Tchau, crianças. Sejam bonzinhos com a Teresa", disse Diana antes de saírem. A porta se fechou e ficamos só nós 3. 6h20 da noite.
Pedimos pizza e deixei cada um escolher um filme. Decidiram por Kung Fu Panda, que eu já conhecia de cor por causa de outros trabalhos como babá, mas não reclamei. Mandei mensagem para minha mãe dizendo que estava tudo certo. Ela respondeu com um joinha e um coração. As crianças ficaram quietas e carinhosas quando o filme acabou. Connor cochilava apoiado no braço do sofá, e Lucy tinha se mudado para o chão com um livro de colorir. Perguntei se queriam subir para os quartos, e os dois concordaram. Os quartos ficavam um de frente para o outro no segundo andar. Cada um tinha sua luzinha noturna e decoração própria. O da Lucy era cheio de borboletas com paredes rosa claras. O do Connor tinha dinossauros e paredes azul escuras. Ajudei eles a escovarem os dentes, coloquei na cama e deixei as portas meio abertas. 8h05 da noite. Liguei para minha melhor amiga Paula, como sempre fazia durante esses trabalhos. Sentei no sofá com a televisão no mudo e conversamos sobre bobagens da escola e planos para o fim de semana. Cerca de 15 minutos depois, ouvi algo vindo de fora. Um ruído estranho. Não era alto, apenas diferente. Como algo sendo arrastado no concreto do quintal. Parei de falar no meio da frase. "Que foi?" Paula perguntou. "Espera um pouco", respondi, afastando o telefone. Me levantei e fui devagar até a cozinha, que dava vista para os fundos. A porta de vidro tinha cortinas verticais quase fechadas, mas consegui espiar por elas. Havia uma pessoa parada do lado de fora, não apenas parada, encostada, observando. Recuei rapidamente, com o coração disparando. "Meu Deus!" sussurrei. Voltei correndo para a sala, apaguei a luz e me abaixei ao lado do sofá. Paula ainda estava na linha. "Tem alguém no quintal?" Falei baixo, tentando controlar a voz. "Sério? Tem certeza?" "Tenho." Estava grudado na janela. "Liga para a polícia agora. Não quero assustar as crianças. Talvez seja só, pode ser que não seja nada." Foi quando ouvi um barulho de dentro da casa, alto e claro. Vidro se estilhaçando. Desliguei na cara da Paula e corri escada acima. 8h30 da noite. Nem bati na porta. Entrei correndo no quarto da Lucy primeiro, acendi a luz. "Levanta agora, não pergunta nada." Ela abriu os olhos confusa. "O que aconteceu?" "Só levanta rápido." Corri para o quarto do Connor e fiz a mesma coisa. Minha adrenalina estava nas alturas. Sentia as mãos tremendo, mas tentei esconder das crianças. Peguei as mãos dos dois e os puxei pelo corredor até o quarto dos pais. Era o único cômodo do andar de cima com fechadura. Tranquei tudo por dentro. "Tem alguém na casa?" sussurrei. Connor começou a chorar na hora. Os olhos da Lucy ficaram enormes, mas ela não falou. "Tem telefone aqui", murmurei, indo até a cômoda. Achei o aparelho sem fio e disquei para a polícia. A operadora falava com calma. Pediu o endereço e quis saber se estávamos seguros. Expliquei que alguém tinha invadido pela parte de trás e que estávamos trancados no segundo andar. Ela me disse para ficar na linha e que os policiais já vinham vindo. 5 minutos, garantiu. Talvez menos. As crianças se apertavam na cama atrás de mim. Dava para ouvir Connor fungando. Me abaixei perto deles e sussurrei. "Vai ficar tudo certo. A polícia está chegando. Só fiquem quietinhos." Lá embaixo, escutei passos. Não eram rápidos nem pesados, apenas lentos e decididos. O som de gavetas sendo abertas, objetos sendo mexidos, o ruído de algo caindo. Quem estava na casa não tinha pressa. Achava que não tinha ninguém em casa. Não ousei fazer barulho. Aqueles 5 minutos pareceram uma eternidade. Então ouvi uma porta se abrindo embaixo, uma voz forte. "Polícia! Se tem alguém aqui, saia com as mãos para cima." Quase desabei de alívio. Destranquei a porta, mas não abri na hora. Gritei. "Estamos no andar de cima." "Estamos todos seguros." A voz firme de um policial respondeu. "Fique onde está, senhora. Vamos subir buscar vocês. 9 da noite. O homem ainda estava dentro quando os policiais o encontraram. Estava na sala de jantar, enfiando talheres e relógios numa mochila. Uma alavanca estava jogada perto da janela quebrada.
Ele nunca chegou ao segundo andar. Os policiais me contaram que era um ladrão conhecido, solto, aguardando julgamento de outro caso. Não tinha arma, graças a Deus, só a ferramenta. Mas já era suficiente para causar danos. A família Harris voltou correndo quando recebeu a ligação. Diana abraçou os filhos com tanta força que achei que eles fossem sufocar. Ela repetia sem parar: "Me perdoa, me perdoa." Só chorei mais tarde, quando estava de volta no meu quarto, com a porta trancada e a luz do corredor acesa. Fiquei 6 meses sem aceitar trabalhos como babá. Toda vez que o vento mexia uma janela ou uma sombra se movia lá fora, eu travava completamente. Cheguei a dormir com um taco de beisebol embaixo da cama por algumas semanas. Pode parecer exagero, mas quando você vê uma pessoa plantada do outro lado de uma porta de vidro, enquanto 2 crianças dormem tranquilas no andar superior, isso não sai da sua cabeça facilmente. Com o tempo me recuperei. Mais ou menos. Ainda confiro todas as fechaduras antes de dormir. Ainda fico nervosa quando estou sozinha em casa à noite. Mas voltei a cuidar de crianças. Com muito mais cuidado. Só para famílias que eu conhecia há anos. Só em bairros onde me sentia segura e sempre com o celular carregado por perto. Essa experiência me ensinou que crescer não é só sobre fazer 17, 18 anos. É sobre entender que o mundo nem sempre é o lugar seguro que imaginamos. É descobrir que coragem não é não ter medo, mas conseguir agir mesmo quando suas mãos estão tremendo. Às vezes, a vida nos coloca em situações que testam quem realmente somos. Naquela noite, descobri que eu era mais forte do que pensava. Tem coisas na vida que a gente nunca esquece, mesmo querendo. Aquela noite de março, 5 anos atrás, foi uma dessas. Eu estava com 19 anos, no primeiro ano da faculdade, aproveitando as férias de primavera em casa. Minha única preocupação era decidir qual série assistir na Netflix depois de comer as sobras que minha mãe tinha deixado na geladeira. Aí o telefone tocou às 5 da tarde. Era minha prima Jennifer, falando rapidinho e meio desesperada. Ela e o Michael tinham comprado ingressos para uma peça em Cleveland há um tempão, mas a babá tinha ficado doente. Ela precisava de alguém para cuidar do Marcos, de 7 anos, e da Sophie, de 5. Eu sempre me dei bem com essas crianças. Elas não eram daquelas que ficam correndo pela casa ou grudando na gente o tempo todo. Sempre me obedeciam quando eu pedia alguma coisa. Parecia moleza, então falei que chegaria lá às 6. A casa da Jennifer ficava num bairro bem quieto, cheio de ruas sem saída e casas simples. Tinha muito verde, muita árvore e passava aquela vibe de lugar onde nada de ruim acontece. Foi por isso que eu não imaginei o que estava por vir. 6:10 da tarde. Jennifer me passou as instruções básicas. Comida pronta na geladeira, crianças na cama às 9, telefones importantes no quadro da cozinha. Deu um beijo nos filhos e saiu com o Michael. Em questão de minutos, eram só eu e as crianças. No começo foi super tranquilo. Fizemos sanduíche de queijo quente com sopa de tomate para o jantar. Depois sentamos no chão da sala para jogar Uno. Por volta das 7:30, colocamos Moana para assistir. A Sophie dormiu no meio do filme e o Marcos assistiu quietinho até o final. Ele sempre foi mais na dele, meio tímido. Quando deu 8:50, levei os 2 para escovar os dentes e colocá-los na cama. O quarto do Marcos dava para o quintal dos fundos. A casa ficava de frente para um monte de árvores e um morro, então não tinha vizinho atrás. Só mato e uma trilhinha para quem gosta de caminhar. 9:10 da noite. Finalmente consegui relaxar no sofá, mexendo no celular e assistindo um programa de culinária no Food Network. Foi quando ouvi passinhos. Olhei e vi o Marcos parado na entrada do corredor, com cara de preocupado. "Oi, amor", falei baixo. "Que foi?" Ele ficou meio sem graça primeiro, depois falou: "Acho que tem um homem no quintal." Meu coração deu uma acelerada. "Onde você viu?"
Perto da minha janela, ele sussurrou. Ele estava andando. Tentei ficar calma. Você viu o rosto dele? Não, mas a roupa era escura e o sapato dele fazia um barulho esquisito quando pisava. Senti um frio na barriga. O quintal era cheio de pedrinhas e grama. Qualquer um andando por lá faria barulho mesmo, mas não queria deixar o menino nervoso. Vem cá, vamos dar uma olhada juntos, falei. Fomos para o quarto dele. Estava meio escuro, só com a luzinha da tomada acesa. Espiei pela persiana e vi o quintal vazio. Só árvores balançando, a cerca e o galpãozinho lá no fundo. Não tem ninguém aí, disse, mas mantive a voz baixa. Você fez certo me contando. Quer que eu fique aqui um pouquinho? Pode, claro. Puxei a cadeira da mesa dele e sentei perto da janela. Volta para a cama que eu fico de olho. Ele sorriu e se enfiou debaixo do cobertor. Em poucos minutos já estava dormindo. 9h45. Voltei para a sala, mas agora estava ligada. A janela dali dava para ver parte do quintal, então fiquei num lugar onde conseguia vigiar lá fora e mexer no celular ao mesmo tempo. Foi aí que vi. Uma sombra alta passou devagar pelo canto do quintal, perto do portão. A luz automática não acendeu, então só deu para ver o contorno da pessoa. Gelei. Seria um vizinho? Alguém fazendo caminhada ou alguém que não queria ser visto? Fui devagar até a janela e grudei o rosto no vidro, mas a pessoa tinha sumido. Desapareceu no escuro. Senti o estômago embrulhar. Aquilo não era coisa da minha cabeça. Peguei o telefone fixo da Jennifer. Eles ainda tinham um desses, mas parei antes de ligar. Será que estava exagerando? Devia mesmo chamar a polícia? Aí lembrei do que o Marcos tinha falado. O sapato dele fazia barulho. Isso queria dizer que o cara tinha estado perto da janela do menino. Larguei o telefone e continuei observando. 10h05 da noite. A campainha tocou. Quase tive um troço. Quem toca campainha a essa hora? A luz da varanda acendeu sozinha e fui na pontinha dos pés até a janela da frente. Espiei pela cortina. Era ele. A mesma pessoa. Alto, forte, de moletom escuro e calça jeans. O rosto meio escondido na sombra. Estava parado na porta, quieto, como se estivesse esperando. Não me mexi. Não falei nada, nem respirei. Daí, como se soubesse que eu estava ali, ele chegou mais perto e bateu na porta. Toque, toque, toque. 3 batidas firmes. Peguei meu celular e corri para a cozinha. Minhas mãos estavam tremendo quando liguei para a Jennifer. Ela não atendeu. Tá, vou ligar para a polícia, falei comigo mesma. Foi quando ouvi a voz dele do outro lado da porta. Oi, desculpa incomodar. Ele falou super calmo. Meu carro quebrou. Só preciso usar o telefone. Por favor. A voz dele era educada demais. Estranha. Vi que tem luz acesa. Sei que tem alguém aí dentro. Pronto. Agora eu tinha certeza de que alguma coisa estava errada. Tranquei a porta com força e gritei. Já liguei para a polícia. Silêncio total. Voltei devagar para a janela da sala e vi ele saindo da varanda, olhando para os lados. Então ele caminhou. Não correu. Caminhou pela rua e sumiu passando pela casa do vizinho. 10h30 da noite. Quando a Jennifer e o Michael chegaram, eu ainda estava nervosa andando pela casa. Contei tudo o que tinha acontecido. O Michael saiu na hora para dar uma olhada no quintal, no portão, em tudo. Não achou nada. Ligamos para a polícia juntos. Contei toda a história, descrevi o homem, o que ele tinha falado. Veio um policial, anotou tudo, disse que iam dar umas voltas pela região durante a noite. Nunca soubemos quem era. Uma semana depois, a Jennifer me mandou mensagem. Obrigada de novo por ter ficado calma. Colocamos câmeras no quintal. As crianças estão bem, mas o Marcos ainda não quer dormir com a persiana aberta. Essa história me ensinou que a gente nunca sabe quando a vida vai testar nossos limites. Descobri que sou mais corajosa do que imaginava, mas também aprendi a confiar no meu instinto. Quando alguma coisa parece errada, geralmente está errada mesmo.
Aquela sensação de perigo que bateu quando vi a sombra no quintal me salvou de tomar uma decisão que podia ter mudado tudo. Hoje, sempre que alguém bate na minha porta de noite, eu penso 2 vezes antes de abrir. E se alguém vier com essa história de que o carro quebrou e precisa usar o telefone, pode ter certeza de que vou falar com essa pessoa através da porta fechada. Algumas lições a gente aprende da pior forma possível, mas pelo menos aprende.